Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui hoje para iniciarmos mais um culto de louvor e adoração e também encerrarmos hoje as programações, do nosso aniversário da Igreja Metodista Jardim das Esmeraldas. Então nos cumprimentamos a todos nessa graça, nessa paz, e que o Senhor esteja visitando aí a tua família e que esteja junto conosco neste momento que nós vamos estar tendo o nosso louvor, temos a palavra e a Santa Ceia, e eu creio que Deus já visitou o seu coração e vai trazer uma palavra segundo aquilo que Ele quer ministrar para mim e para você, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, tempo precioso, Quantos preletores diferentes que nós podemos trazer, e com um detalhe muito importante, com custo zero, Deus é precioso, Deus é maravilhoso. E a gente quer louvar o Senhor por esse tempo de vida e existência da igreja, pela missão dela nesse período. E hoje nós teremos mais coisas especiais para a sua vida, para que você possa ser edificado e glorificar o nome do Senhor. Nós vamos compartilhar uma palavra, a pastora Messinha vai trazer uma reflexão sobre o Salmo, E nós vamos continuar hoje celebrando ao Senhor. Amém. Nós louvamos a Deus por este momento, mas como o pastor estava dizendo aqui, eu senti no coração da gente estar passando aqui para o Ministério de Louvor, estar louvando ao Senhor, e em seguida então nós vamos estar trazendo um versículo para que Deus possa também já estar preparando o seu coração para este momento de alegria, de renovo, de festa, Se a gente pudesse estar na igreja agora festejando, nós estaríamos, mas ainda não estamos realizando os nossos cultos presenciais. Mas eu acredito que Deus já está preparando e vai ser um culto abençoado, assim como nós estivermos ali dentro louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Então nós vamos passar agora para o louvor. Amém. Deus abençoe e vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Saudamos a todos os irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez estamos aqui para agradecer o nome do Senhor Jesus, porque só Ele é digno de toda honra e toda glória. Amém, meu irmão, minha irmã. Nesse momento, se você puder, seja na sua sala, ou na sua cozinha, ou no seu quarto,
dê graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar todo o seu louvor? Bem-aventurados os que guardam a retidão e praticam a justiça em todo o tempo. É o Salmo 116, o versículo 1 ao 3. Nós queremos deixar essa palavra de gratidão ao nosso Deus por todo esse tempo que Ele tem nos dado, nos abençoado, por este novo ciclo, né? Nós passamos um ciclo, fechamos o ciclo hoje do primeiro semestre e vamos adentrar no segundo semestre, no mês de agosto, e nós estamos aqui com alegria para declarar que Deus tem manifestado, mas a gente não consegue expressar nem com palavras, nem com louvor, o quanto Deus fez por nós nesse período, né? Nesses 2 meses que nós estamos aqui na Igreja Metodista do Jardim das Esmeraldas. E eu pensando neste salmo, eu falei: Senhor, quão poderoso é o Senhor, quantas maravilhas o Senhor realizou neste período. Então eu quero louvar o Senhor por tudo que Deus tem feito. Dizer também que durante a semana nós vamos estar postando lá no grupo da igreja os testemunhos, né, dos feitos do Senhor. Estejam atentos aí no nosso grupo do WhatsApp, que você vai ver quanto Deus fez por mim e por você e por toda a nossa igreja. E nós vamos ter agora esse momento, também nós vamos ouvir a palavra. A gente acabou de ouvir o louvor. Eu tenho certeza que você aí na sua casa pôde adorar, pôde participar também deste momento de adoração. E nós vamos dar continuidade a esse momento de adoração, adorando o nosso Deus, colocando o nosso coração diante do Senhor para ouvir a palavra que a nossa bispa Edeide vai estar ministrando para nós neste final, né, nesse encerramento das celebrações do aniversário da igreja, crendo que outros virão e muito mais Deus ainda vai fazer pela nossa igreja, pela nossa comunidade, em nome de Jesus. Então deixa aí com o teu coração aberto, a bispa vai ministrar a palavra, ela vai ministrar também a ceia, e quando ela estiver consagrando os elementos da ceia, seja aí com o seu cálice, com o seu pão na mão, apresentando ao Senhor, acompanhando passo a passo, porque a nossa bispa vai estar ali direcionando sobre a Santa Ceia. Então recebe nesta noite, né, a nossa gratidão por tudo que Deus tem feito, e você e sua família é muito importante para nós. E você que está vendo este vídeo, participe conosco nas nossas redes sociais. Deus tem um recado para você lá também, em nome de Jesus. Vamos orar, colocando então a nossa bispa diante do Senhor, colocando tudo que foi feito aí esse primeiro semestre na presença do Senhor, e que a palavra de hoje encontre um lugar no seu coração e que você possa dizer: Senhor, obrigado, eu tenho gratidão, porque a tua palavra é viva, ela é eficaz e ela produz em mim aquilo que está no teu coração. Senhor, nós queremos te dar graças, ó Pai, neste culto de celebração, neste culto de adoração. Ó Deus, dá graças por tudo que o Senhor já realizou. Grandes são, Deus, os feitos do Senhor para conosco. Nós não temos palavras, ó Deus, que possam expressar, ó Deus, os feitos que o Senhor realizou sobre nós e sobre nós e através de nós. E nós abençoamos a nossa bispa Edeide, que a graça do Senhor esteja sobre ela, que o poder do teu Espírito Santo renove a cada dia a ela, juntamente com o pastor Otávio e suas filhas. Deus, a nossa região eclesiástica, a 8ª região, receba também a bênção do Senhor. Ó Deus, como nossos distritos, leste e oeste, somos sim, Pai, uma família metodista, uma família que ama o Senhor, uma família que honra o Senhor. E nessa noite nós te apresentamos a nossa bispa, Pai, em oração. Que a tua palavra venha ao nosso encontro nesta noite, em nome de Jesus. Assim nós abençoamos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Espero que esse tempo que nós vamos passar juntos aqui seja de edificação, de transformação mesmo para a nossa vida, de uma recepção, de um impacto aí da palavra de Deus sobre nós, à luz de uma experiência de alguém que para mim é muito especial dentre os personagens bíblicos, um personagem que eu admiro muito, que me ensina muito sobre liderança, sobre vida, sobre recomeços, que é Neemias. E eu queria te convidar para abrir no capítulo 3, a partir do verso 1. Nós vamos falar hoje sobre processos necessários, né? Alguns processos que são necessários para a nossa vida,
processos que são importantes para que a gente possa compreender o que o Senhor tem a fazer na nossa vida, no nosso tempo, na nossa geração. Neemias capítulo 3, a partir do verso 1. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Ananael. E junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Asená edificaram a porta do peixe. Colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel. Ao seu lado reparou Zadok, filho de Baaná. Ao lado destes repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Bezodias, repararam a porta velha. Colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Melatias de Beonita e Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e de Mispá, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives. Junto dele Ananias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até o muro largo. Junto a estes reparou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumafe, defronte da sua casa. E ao seu lado reparou Atus, filho de Azabneias. A outra parte reparou Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate-Moabe, como também a Torre dos Fornos. Ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. Nós podemos seguir aqui lendo até o final deste capítulo e vamos encontrar uma leitura mais ou menos estruturada da mesma forma até o final do capítulo, e nós temos aqui o processo da reedificação dos muros de Jerusalém. Todo mundo que conhece um pouquinho da palavra de Deus conhece a história de Neemias. Ele havia sido levado cativo para um momento novo lá em Babilônia, e agora ele está aqui servindo ao rei no palácio. Ele é copeiro do rei. O copeiro era alguém que desempenhava um cargo de confiança, que tinha a seu governo a administração do palácio, e ele então era alguém muito bem relacionado. E depois de algum tempo que ele está ali cativo, ele estava aqui na cidadela de Suzã, veio um dos seus irmãos de Jerusalém e disse para ele que a situação na cidade era aterradora, que os problemas estavam se multiplicando, que havia muita fome, havia morte, havia destroços e a cidade estava em grande miséria. Quando Neemias soube dessa informação, o texto bíblico diz que ele assentou-se, chorou e lamentou por alguns dias. A gente vê Neemias vivendo um processo de luto, né? A gente, nesse momento agora dessa pandemia que nós estamos vivendo, nós estamos tendo a oportunidade de muitas vezes nos sentirmos em um estado de luto coletivo. A gente não tem palavras para responder ao tamanho da situação ao nosso redor, aos desafios que ela coloca para nós. E a gente, como igreja, não está isento de nada dessas coisas. Também vivemos momentos na vida da igreja em que precisamos reparar os nossos muros, em que nos sentimos desamparados e as notícias parecem não ser muito alviçareiras. E nesse tempo a gente se lembra do que Neemias fez. Me destaca muito quando eu leio esse texto que ele ouve as palavras, se assenta e chora e lamenta por alguns dias e esteve orando e jejuando diante do Deus do céu. Essas expressões usadas por Neemias refletem o tipo de luto que os judeus faziam quando alguém morria. Eles sentavam, choravam, lamentavam. A gente vai encontrar situações semelhantes a essa, como na história de Jó, por exemplo, quando seus amigos vêm visitá-lo. Os amigos chegam, sentam com ele, veem que a sua dor é grande, não tem resposta para essa dor, então eles se lamentam e choram junto com ele por algum tempo, e isso é uma expressão de estar condoído, mas também é uma expressão de profunda amizade e de reconhecimento da dor da outra pessoa.
Mas depois de passar um tempo assim, lamentando, chorando, né, colocando a sua vida diante de Deus, Neemias toma uma atitude. Ele decide que ele vai fazer alguma coisa a respeito disso que ele ouviu e que ele soube. Ele então começa a se organizar para ir até Jerusalém e iniciar um processo de reconstrução. Esse tempo a Bíblia não relata para nós, mas os historiadores, os teólogos entendem que trata-se de um lapso grande de tempo, um período grande de tempo, porque ele reúne uma série de materiais, ele pede providências ao rei, ele organiza uma série de coisas para levar. Então a gente tem aí alguns anos que ele passa ainda organizando essa empreitada. E aqui no capítulo 3 a gente vai encontrar ele de fato lá em Jerusalém e fazendo esse trabalho de reedificação. E quando esse trabalho começa, eu começo a ver aqui vários princípios que são importantes para a gente nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, ou em qualquer momento da nossa vida que a gente necessitar passar por qualquer tipo de reconstrução. Seja no emprego, seja no casamento, seja na vida da família, seja depois de uma tragédia onde temos perdido alguns amigos e parentes, como agora durante essa pandemia, ou seja nas crises naturais da nossa vida que a gente experimenta. A primeira coisa que eu percebo aqui de princípio é a expressão se dispôs. Então Eliasibe, o sumo sacerdote, se dispôs. Essa palavra se dispor, né, se colocar aí à disposição, é um termo que na Bíblia tem a ver com um tipo de atitude interna. Não é simplesmente a pessoa se levantar, tem outras traduções que trazem levantou-se Eliasibe, não é o ato físico de levantar-se, mas o que isso significa enquanto disposição? Toda mudança nessa vida que a gente necessite passar, ela vai precisar da nossa parte de uma disposição, porque significa que a gente está saindo de um estado e indo para outro, significa que a gente vai ter que empenhar forças, significa que a gente vai ter que se mobilizar, que a gente vai ter que sair do nosso conforto, porque essa tarefa que está diante de nós é grandiosa e demanda da gente uma série de situações que nós temos que enfrentar. Então, a disposição, ela é fundamental. A gente vê Jesus, ele se dispõe e vai para o deserto para ser tentado por Satanás, né? E a gente vê uma série de expressões na Bíblia em que Deus também fala com seus enviados, dispõe-te e vai fazer isso, dispõe-te e vai, né? E ele diz para Jonas, dispõe-te, e Jonas se dispôs, mas para fazer o errado, né? Então, mas de qualquer maneira, quando a palavra de Deus fala que alguém se dispôs, está falando de uma intencionalidade. Eu e você não podemos viver a nossa vida sem intencionalidade. Existe a necessidade da gente perceber movimentos concretos, movimentos coerentes, movimentos profundos da nossa vida, se a gente quiser construir alguma coisa daquilo que Deus colocou diante de nós como propósito. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de destacar nesse texto, que é a disposição. A segunda coisa que eu queria destacar nesse texto é a consagração. Eles, diz o texto, reedificaram a porta das ovelhas e a consagraram. Aquilo que eles estavam fazendo não era a reconstrução do templo, que é o lugar sagrado por excelência. Eles estavam reconstruindo o muro da cidade, né? E em certo modelo, mesmo a gente entendendo Jerusalém como toda uma cidade considerada santa, existem, vamos dizer assim, níveis esperados talvez de nós, de santidade entre as coisas, né? E essa aqui é uma porta de acesso à cidade, mas ela foi consagrada. Ela não era uma porta do templo, ela era uma porta do muro externo, mas ela foi consagrada. E eu quero dizer para você que a segunda coisa necessária num processo de reconstrução da nossa vida é que nós possamos entender que tudo que envolve a nossa vida é sagrado. Que tudo que envolve a nossa vida deve, portanto, ser consagrado, entregue ao Senhor. Nós temos a necessidade no nosso cotidiano, e essa é uma falsa necessidade criada por esse mundo, que a gente separa as coisas entre sagrado e profano. Isso é de Deus, isso não é de Deus. Isso é santo e aquilo não é santo. E aí a gente vai encontrar, às vezes, uma pessoa que é consagrada e ungida na igreja, mas que em casa é agressivo e violento. A gente vai encontrar uma pessoa que na igreja quer tudo certinho, mas em casa burla o fisco e o imposto de renda. Essa separação entre sagrado e profano, ela atrapalha a vida da gente e ela impede que a graça de Deus alcance os outros lugares da nossa vida que precisa alcançar.
Então, a gente precisa compreender com a experiência de Neemias e os seus amigos construtores que existe uma necessidade de consagração, mesmo daquilo que à primeira vista não parece sagrado, mesmo daquilo que à primeira vista não parece ser algo necessariamente ou diretamente ligado a Deus. Mas o Senhor nosso Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas. Então Ele está no nosso trabalho, Ele está na nossa casa, Ele está no tempo que a gente está na igreja, Ele está no nosso lazer, está no futebol, está no jogo de videogame. O Senhor está em toda parte e tudo deve ser consagrado a Ele. Tudo deve ser feito como um ato de adoração, porque se a gente consagra, então a gente dá acesso, a gente se abre à ação de Deus naquele espaço da nossa vida. Então, eles começaram por uma disposição e a seguir eles procuraram uma consagração. Mas existem outros princípios que eu vejo aqui também. Além dessa disposição e além da consagração, eu vejo aqui também parcerias. A gente não consegue, amados irmãos e irmãs, viver plenamente a nossa vida com o Senhor de modo isolado das outras pessoas. A gente não consegue construir algo que fique de pé sozinho. E o texto aqui, o tempo inteiro, ele fala dessas pessoas diferentes, pessoas de origens diferentes. Havia gente que era da política, os maiorais da cidade, é o povo da política. Havia gente que era artesã, tem aqui perfumista, tem aqui ourives construindo. A gente tem o pessoal da igreja, tem os sacerdotes aqui construindo. Nem todo mundo é pedreiro formado, nem todo mundo tem grande entendimento do que está acontecendo, mas eles decidem juntos construir. Eles trazem os seus talentos, eles trazem a sua boa vontade, o seu esforço, porque o processo de construção era necessário. Então, amados irmãos e irmãs, nós temos que aprender a abandonar as coisas que nos separam, as picuinhas, os mimimis da vida cristã, se a gente quiser construir uma coisa permanente. A gente tem que aprender a acolher as pessoas com seus dons diferentes, com as suas capacidades diferentes, com o seu potencial realizador. Nós temos que estabelecer parcerias. Construir lado a lado aqui é um processo de confiança. Por quê? Vai chegar um determinado momento em que as ameaças vêm contra essa construção e Neemias fala, nós vamos construir um do lado do outro. A gente vai ficar com a espada numa mão e a colher de pedreiro na outra. E quando a trombeta tocar, todo mundo vai largar o que está fazendo aqui e vai correr para onde a trombeta tocar. Isso é parceria. Os irmãos e irmãs passam lutas, dificuldades em casa que eu não faço ideia. Mas quando alguém diz, ore por mim, eu tenho que entender que isso é uma parceria. E eu tenho que orar mesmo, eu tenho que buscar mesmo. Se eu sei que eu posso auxiliar na experiência de alguém para que essa pessoa encontre o Senhor, então a minha vida precisa ser canal. A gente tem que aprender a observar o que de fato isso significa. Construir juntos, lutar juntos, correr aonde o som da trombeta tocar. Só isso é que vai fazer a gente um povo de Deus de fato e vai nos ajudar a construir muros que permaneçam de pé, proteções que realmente sejam eficientes, condições de habitação para cada um e cada uma de nós. A outra coisa que eu observo aqui nesse texto, que eu acho assim tremendo, é a atenção aos processos. Nós temos que ter atenção aos processos. O que eles fazem? Diz o texto. Eles edificam a porta, colocam a viga, assentam a porta, colocam os ferrolhos e colocam as trancas. Toda vez que aparece essa expressão aqui nesse capítulo, vem na mesma ordem sempre. Existe uma coisa didática aqui nessa repetição, que é ensinar a gente o valor das coisas no lugar correto. Não adianta eu querer colocar uma porta de pé se eu não tenho viga. Não adianta eu querer colocar uma tranca se eu não sei a distância entre as duas portas. Eu preciso fazer as coisas na ordem certa. Primeiro eu construo a viga, depois eu assento as portas, depois eu boto o ferrolho para a porta não cair, depois eu boto a tranca para a porta não ser aberta por alguém indevidamente. E às vezes eu e você, na nossa vida cristã, na vida da igreja, não nos atentamos aos processos. Nós queremos colocar, às vezes, uma pessoa na liderança sem ela estar pronta. Às vezes a gente atrasa demais, segura a pessoa demais, exigindo dela, sendo que ela já está pronta. Às vezes a gente atrapalha com os nossos processos aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, porque nós não obedecemos à ordem. O arrependimento, o fruto do arrependimento, o crescimento em santidade, o desenvolvimento da fé.
todos esses processos que o Senhor coloca na nossa vida são necessários para que na hora que a construção estiver pronta, ela não venha desabar. Então eu observo a atenção que o povo aqui teve para construir as coisas e sempre colocando tudo na ordem certa, sem apressar, mas também sem atrasar, sem demorar, mas também sem ser lento demais, de maneira, amados irmãos e irmãs, que aquelas portas construídas permaneceram de pé. Uma outra coisa que eu também observo, não está aqui diretamente nesse texto que nós lemos, mas faz parte do capítulo e do livro todo, e eu quero destacar, é que eles vão construindo, quando chega lá no capítulo 4, aparece um moço chamado Sambalate, né? Sambalate ouviu que eles estavam reconstruindo o muro, e Sambalate ficou cheio de ira, né? E a ira de Sambalate foi tanta que ele se moveu contra aquele projeto. O povo que estava com Neemias não ignorou que eles estavam enfrentando muitos adversários. Eles estavam enfrentando pessoas que não queriam que aquele projeto fosse adiante. Eles estavam enfrentando também o desânimo do próprio povo, porque como a obra era muito longa, teve gente que cansou, teve gente que desanimou. Eles estavam enfrentando as dificuldades de ter muito entulho e ter muito problema para conseguir seguir a construção, porque havia muita sujeira ali dentro. E Neemias estava lidando com todas essas coisas ao mesmo tempo. Chega um determinado momento que ele diz, vamos tirar os entulhos, gente. Né? Vamos descansar, vamos revezar aqui em turnos e vamos colocar guardas contra nossos adversários. Então Neemias fez uma série de movimentos para conter as ameaças. Quais são as ameaças que hoje estão na sua vida, impedindo a construção da sua vida como igreja, como pessoa, dentro do seu ministério, na liderança da sua célula, em várias situações que você está enfrentando? Como é que você tem lidado com as ameaças? Porque Neemias se precaveu contra elas e às vezes eu e você não nos precavemos contra as artimanhas de Satanás. Nós damos crédito a toda a conversa, nós cessamos as coisas quando a gente está enfrentando algum desafio. Tem gente que na primeira vez que é contrariada em alguma coisa, larga tudo, abandona a liderança, abandona a prática, abandona o ministério, abandona Jesus porque se decepcionou com alguma coisa. Nós temos que aprender a lidar com as ameaças. Nós temos que aprender a reconhecê-las e a enfrentá-las com o mesmo espírito com que Neemias trabalhou com aquele povo, um espírito de firmeza. Se eu não dou conta sozinho, ó, segura aí a colher de pedreiro e segura a espada do outro lado. E eu estou aqui se a trombeta tocar para te ajudar, mas nós não podemos ignorar os inimigos que estão ao nosso redor. E há um determinado momento, amados irmãos e irmãs, em que havia tantas situações acontecendo, tantos problemas, que Neemias lembra ao povo, né? E esse é o último item que eu quero trabalhar com vocês aqui nessa mensagem, que é a dimensão do motivo pelo qual nós estamos aqui. Neemias vai trabalhando com o povo, e quando eles começaram a ficar desanimados, Neemias chamou o povo, colocou eles em ordem e disse para eles no capítulo 4, no versículo 14: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossa casa. Neemias lembra pra gente, né? Às vezes o povo de Israel achava que estava construindo um muro. Eles não estavam construindo um muro. Eles estavam edificando uma cidade para a sua família habitar. Eles estavam gerando condições para a sua família viver. Eles não estavam lutando, amados irmãos e irmãs, por um patrimônio. Eles não estavam lutando por uma construção. Eles estavam lutando pelos seus filhos, pelos seus irmãos, pelas suas filhas, pelas mulheres, pela casa. Por que é que você tem lutado? Em que você tem empregado sua vida a serviço do Senhor? Lembre-se do Senhor e lembre-se de quais os motivos que levam você a querer viver bem a sua vida. O povo de Israel estava ali naquela reconstrução e eles estavam desanimados por causa dos seus inimigos, mas eles haviam esquecido o seu propósito. Então, essa parte aqui da palavra de Deus, na experiência de Neemias, nos lembra o propósito. Vamos voltar então para a gente recordar o conteúdo disso que nós estamos falando? Primeira coisa necessária num processo de construção, disposição. Segunda coisa, consagração.
Terceira coisa, parceria. Quarta coisa, atenção às ameaças. Quinta coisa, lembrar o propósito. São 5 coisas primordiais que eu e você precisamos relembrar cada dia na nossa vida e que nos lembram e que nos colocam diante do motivo maior da nossa existência. Às vezes a gente entra no bate-bate do relógio, a gente entra na rotina, a gente entra no cotidiano e a gente esquece para que nós estamos aqui, não é? Neemias tinha muita consciência que Deus o tinha chamado para reedificar o povo, para reedificar a cidade. Porque ao reedificar a cidade, ele também estava tratando, como a gente viu aqui, de coisas muito além da construção. Neemias estava edificando a alma daquele povo, estava edificando o coração daquele povo, estava edificando a fé daquele povo, para que eles pudessem se colocar de pé diante dos desafios que eles estavam vivendo. Eu sei, amados irmãos e irmãs, que cada um de nós tem enfrentado grandes desafios, que a gente às vezes se desanima e a gente pensa se é possível a gente chegar ao final dos nossos projetos. Todo dia alguém nos diz que nós não vamos conseguir e que aquilo que nós estamos intentando não vai acabar bem. Todos os dias, vozes dentro de nós mesmos dizem isso, que nós somos pessoas incapazes de dar conta de um negócio tão grande como esse, que é difícil pra gente, que nós somos frágeis, que não vamos dar conta. Todos os dias a gente sente a solidão desse lugar onde a gente está e pensa que está sozinho, pensa que está sozinha, que não há outra alternativa. Todos os dias a gente quer se apressar e fazer as coisas sem perguntar a Deus se está no tempo, se está na hora, se é desse jeito. Não podemos esquecer de nenhum desses ensinos que esse texto tão rico de Neemias nos traz. E entender cada uma dessas lições e cada uma dessas percepções é fundamental para a nossa vida. Vamos lembrar mais uma vez? O que nós precisamos para construir este lugar de habitação? Esse reino de Deus? Essa igreja comunidade? Esse lugar onde nós estamos vivendo e para outras pessoas que nós queremos atrair? Nós precisamos de disposição. Nós precisamos de consagração. Nós precisamos de parceria, ou para usar um termo bíblico, comunhão. Nós precisamos de respeitar os processos que Deus quer fazer na nossa vida. Nós precisamos nos atentar contra as ameaças que vêm a nós. E nós precisamos lembrar o nosso propósito. Ao final de tudo aquilo que Neemias havia feito, houve uma grande festa e um tempo de celebração, porque agora eles haviam conquistado aquela cidade novamente, tudo estava sendo dedicado ao Senhor, tudo estava sendo entregue ao Senhor, e a gente chega, ao final do livro de Neemias, e Neemias faz um relatório, conta tudo o que aconteceu, resolve uma série de problemas. E a última palavra que ele tem no seu livro é: limpei-os de toda estrangeirice, designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério, como também o fornecimento da lenha em tempos determinados, como das primícias. O último ato de Neemias como governador de Jerusalém foi organizar o louvor a Deus, foi organizar o serviço do Senhor. Como resultado de tudo que ele fez, agora era possível cultuar, agora era possível celebrar. E a sua última palavra é: lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, que se você seguir esses passos aqui para a sua vida, se você seguir esses passos aqui colocados para o seu ministério, se você segui-lo na vida da igreja, você não vai ser esquecido diante do Senhor. A palavra do Senhor lá no livro de Malaquias diz que existe um memorial escrito diante de Deus com o nome daqueles e daquelas que temem ao Senhor. E a gente às vezes procura honra nesse mundo, reconhecimento, a gente espera que as pessoas nos aprovem e gostem de nós, e às vezes a gente se esquece que o principal é que Deus se lembre de nós. Neemias tinha consciência disso. Ele não diz assim: eu quero construir para mim um memorial aqui em Jerusalém para todo mundo lembrar que fui eu que fui o diretor aqui da reconstrução, eu que fui o chefe aqui desse processo. Mas ele pede a Deus: Senhor, lembra-te de mim. Porque ser lembrado pelo Senhor é permanecer na eternidade.
ser lembrado pelo Senhor é alcançar a maior recompensa que todo cristão e cristã pode esperar, que é estar diante da presença de Deus. E quando Deus se lembra de nós, diz Neemias, é para o nosso bem, porque Deus sempre se lembra de nós para nos abençoar, para nos fortalecer, para nos animar. E é essa palavra que eu quero deixar para você aqui nessa noite. Lembre-se sempre desses 5, 6 itens aqui que nós mencionamos, que são fundamentais para a nossa vida, principalmente nesse tempo de grandes desafios que nós estamos vivendo, com essas questões aí da pandemia, com as reconstruções das nossas igrejas locais, com os desafios que estão no nosso ministério, na nossa casa, na nossa família. Não precisamos desistir de nada do que foi colocado como sonho de Deus em nosso coração, mas precisamos desenvolver atitudes que possam abrir as portas espirituais para a bênção de Deus na nossa vida. E eu oro para que o Senhor abençoe você, meu irmão, minha irmã, nessa direção. Que Deus seja contigo, que Deus fortaleça suas mãos, seus pés, Deus fortaleça seu olhar, sua disposição de vida, seu coração, todo o seu ser, para que você possa trabalhar com firmeza em todas as coisas que o Senhor colocar na sua mão para fazer e que ao final você possa usar tudo isso que você construiu para o culto do Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor, e que Deus se lembre de você, Deus se lembre de cada um de nós, de cada uma de nós, hoje e para todos sempre, até que nós estejamos de pé diante dele naquele dia glorioso, quando ele há de voltar. Amém? Que Deus fortaleça a sua vida cada vez mais e mais. É o que eu desejo para você e que essa palavra alimente e estimule o seu coração. Amados irmãos e irmãs, também é com muita alegria que neste momento nós vamos participar da mesa do Senhor. E eu quero te convidar que você possa também eu sei que vocês receberam um kit, eu preparei o meu aqui também, para que a gente possa celebrar junto esse momento da ceia do Senhor. Então agora eu quero convidar você para a gente se preparar para esse momento, para orarmos aqui juntos e juntas na presença de Deus, consagrando ao Senhor, amém? Esses elementos. Oremos. Toda a glória seja a Ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial, obedientes à instituição de Teu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, nós realizamos aqui, Senhor, diante da Tua divina majestade, o memorial que o Teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança a Sua bendita paixão e morte, a Sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo-Te graças de todo o coração pelos inumeráveis benefícios com que essas dádivas nos agraciam. E humildemente nós Te imploramos, ó Pai, que nos ouças com Teu Filho Jesus Cristo, conceda-nos o Espírito Santo e por Tua infinita bondade, abençoes as dádivas do pão e do vinho, para que recebendo, segundo o mandamento do Teu Filho, nós sejamos participantes do Seu abençoado corpo e sangue para todos sempre. Que o pão que vamos comer seja a comunhão do corpo de Cristo e o cálice que vamos tomar seja a comunhão do sangue de Cristo. Dá-nos a graça de alcançar a unidade da fé e de crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo, nosso Senhor, a quem pertencem a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Segundo as palavras do apóstolo Paulo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Que nós possamos hoje participar dessa ceia do Senhor, nesse momento celebrativo, nesse momento de reconstrução em muitos aspectos e para muitos dos irmãos e irmãs, mas também de um momento de unidade, um momento de quebrantamento, um momento em que nós podemos, assim como Neemias, nos colocar diante de princípios bíblicos para a reconstrução das nossas vidas e para a harmonização do projeto e do propósito de Deus em nós. Participar desses elementos certos de que o Senhor, através do seu Espírito Santo, quer derramar sobre nós a capacidade, o poder e a autoridade
para que nós venhamos a viver esse tempo na presença dele. Assim nós nos colocamos com alegria e com esperança para a gente realizar juntos essa ceia. E eu oro para que o Senhor dê a vocês mais um ano na presença dele como igreja, um ano de renovação, um ano de restauração, um ano também de resgatar, não é, as marcas, né, os marcos do caminho, lembrar os Ebenezer de Deus na vida de vocês, e que isso seja de muita edificação para todos e todas. Comamos e bebamos, e que o Senhor nos abençoe. Amado Deus, gracioso Pai, eu agradeço, Senhor, pela igreja em Jardim Esmeraldas. Eu agradeço pela história dessa igreja que completa mais um ano de vida. Eu te agradeço pela firmeza dessa igreja. Eu te agradeço pela história que cada um e cada uma traz, Senhor, para compor o corpo de Cristo. Eu peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha liberar em nossos corações toda sorte de bênçãos nessa noite em que nós celebramos juntos esse aniversário. Que o Senhor tire de nós qualquer impedimento para que a Tua obra venha acontecer. Que o Senhor restaure os nossos corações em toda firmeza de propósito. Que o Senhor firme a nossa vida no caminho do discipulado e que nós possamos crescer como igreja, testemunhando nesse bairro, Senhor, o Teu amor, o Teu poder e a Tua misericórdia. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amados irmãos e irmãs, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e a consagração e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre vocês, sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém, amém. O Senhor seja com vocês e que Ele os abençoe e as abençoe com uma semana cheia da graça, da bênção e da presença dEle, de muita proteção contra todo mal e de firmeza para vivermos juntos e juntas os sonhos de Deus para nós, como Igreja Metodista aqui no Oitava. Deus abençoe vocês. Feliz aniversário! Amém. Graças a Deus por essa palavra abençoada, ministrada pela nossa bispa. E eu creio que esse tempo de restauração já está sendo vivenciado por mim, por você. Nós começamos, aí sem combinar com ninguém a pregação, nem a palavra. E Deus nos trouxe então pelo pastor Sérgio falando sobre Neemias. E encerramos também a nossa celebração neste mês de aniversário com a nossa bispa trazendo também a palavra sobre Neemias. Que você possa então pegar o livro de Neemias e ler ele, e Deus vai completar aquilo que precisa ser completado para falar comigo e com você nesses dias. Nós louvamos a Deus pela vida da bispa, pela boa disposição de ter ministrado essa palavra ao nosso coração. Queremos agradecer a todos aqueles que estiveram também trazendo a palavra cada domingo, às quartas-feiras também. E queremos entregar então com ação de graças, tudo que Deus fez. E Deus nos deu essa sequência e a gente colocou a ceia de uma forma talvez que muitos caras assim, uai, não vai ter a ceia não, pastor? Não vai ter ceia não, pastor? Mas a gente fez assim uma forma de dizer, nós estamos encerrando um ciclo e vamos começar um novo ciclo, um novo momento, mas renovando a nossa aliança pela Santa Ceia em Cristo Jesus. Amém? Então a igreja está vivendo um novo momento, uma nova história, dentro da história dela, porque a sua história não apagou, mas um capítulo novo está nascendo agora a partir dessa ceia que foi ministrada hoje. Eu creio em nome do Senhor Jesus. E nós queremos agradecer ao Ministério da Comunicação, ali na pessoa da Elaine, que nos fez esse kit tão abençoador, tão lindo, que você pode guardar aí, como uma recordação deste momento. Escreva atrás, escreva a data. Essa data, Deus está nos dando a oportunidade de começarmos um novo ciclo, um novo momento, uma continuidade da história que Ele tem para mim e para você neste lugar, em nome de Jesus. E nós estamos também já com a nossa escola dominical, aos domingos, às 10 da manhã. Estamos também com as células dos homens e das mulheres, a segunda-feira, a partir de manhã. Às terças-feiras nós temos o nosso culto de oração. A quinta será a célula dos jovens e juvenis. E assim nós estamos prosseguindo
né, conhecer a Deus e fazer a vontade dele sobre a igreja. Essas nossas programações são todas online. E Deus tem um recado para você. Nos procure aí nas redes sociais, os nossos irmãos da comunicação. Vai estar colocando então os links, vai estar colocando as programações da igreja. E você é o nosso convidado especial. Se você deseja participar conosco numa dessas programações online, é só nos procurar que a gente vai estar passando também o link para você, em nome de Jesus. A sua família é preciosa para nós e é preciosa para o Senhor Jesus. Então assim nós damos graças a Deus por tudo que nós vivenciamos nesses dias e estamos aí buscando em Deus muito mais ainda. Logo nós vamos ter mais pamonhada, que ontem a gente não conseguiu aí, né? A gente atendeu os que pediram, mas ficou muita gente que a gente não conseguiu aí. Mas nós damos graças ao Senhor, porque foi a nossa primeira programação ali, né, juntos. E eu creio que a gente vai ter muitas e muitas outras. E logo, assim como Neemias restaurou Jerusalém, a nossa igreja será restaurada. Amém? Esse tempo Deus está restaurando o templo do Espírito Santo, que eu e você. E logo nós temos o nosso espaço físico para honrar, glorificar aquele que é poderoso e que tem feito grandes coisas na minha vida e na sua vida. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Tadimar, que tem me ensinado, que tem me inspirado cada dia mais a ser apaixonado pela Igreja Metodista Jardim das Esmeraldas. Temos alegria em estar com você. Eu agradeço a Deus por tudo isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, né? Tempo precioso de comunhão, de partilha da palavra, pregadores que marcaram nossas vidas, trouxeram uma palavra de reflexão, e que essa comemoração, essa alegria da comemoração do aniversário, ela possa se estender por toda a nossa caminhada durante a semana e durante toda a nossa vida, nos alegrando por aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas através da igreja, né? Através desse povo precioso que é o patrimônio mais importante que glorifica o nome do Senhor. O Senhor é glorificado por isso. Eu quero orar com você, orar pedindo a Deus para abençoar a sua semana, abençoar seus pedidos, que Deus nos dê livramento dessa pandemia, dessa palavra que não consegue sair do nosso dia a dia, pelo menos por enquanto, mas vai sair em nome de Jesus. Hoje eu ouvi uma palavra interessante de uma irmãzinha aqui da igreja, a irmã Maria de Lourdes. Ela teve o vírus, ela já tem mais de 70 anos. E ela disse assim: esse vírus está enfraquecendo. Eu falei: amém, eu acredito nisso. E ela superou. Nós não podemos nos arriscar, nós não podemos nos expor, mas nós podemos crer que Deus está trabalhando. E eu creio que será assim, para a honra e glória do nome dele, em nome de Jesus. Na escola dominical da igreja de Campinas, hoje eu disse uma coisa também, que eu conversava com uma pessoa: nós precisamos de nos prevenir, estarmos atentos às ordens, às higienizações, às ações sanitárias que estão sendo feitas, mas não podemos valorizar mais o que o homem faz, o que Deus tem para você preservar, que é a vida eterna em Jesus Cristo. Nós precisamos de viver nessa terra com saúde, mas precisamos de pregar que Jesus nos salvou, nos libertou, nos transformou para viver na eternidade e levar a mensagem do Senhor. Queria que você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos, colocasse diante do Senhor agora o seu pedido, aquilo que está no seu coração. Talvez seja algo impossível aos olhos humanos, mas para o Senhor é possível, porque a palavra dele nos dá essa autonomia de dizer: Pai, nós acreditamos. No livro de Isaías, capítulo 56, a palavra diz que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas aflições, as nossas agruras, os nossos sentimentos doloridos, nossos anseios, e levou sobre si também para o trono do Senhor aquilo que nós desejamos ver nessa terra. Se estiver alinhado com a vontade dele, ele vai nos responder. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo que nós passamos meditando na tua palavra durante esse período que denominamos comemoração do aniversário. Nós queremos neste momento louvar ao Senhor por cada vida, por cada pessoa, por cada irmão, por cada pregador, por cada palavra ministrada, por cada louvor, por cada envolvimento, ó Pai, por cada irmão que assistiu, por cada pessoa que não faz parte da igreja, mas também assistiu essa palavra. E nesse momento nós colocamos diante do Senhor nossos pedidos,
colocamos diante do Senhor nossas intenções do coração, colocamos diante do Senhor nossos desejos que muitas vezes são latentes na nossa alma e que ainda não foram realizados, e te pedimos que no nome de Jesus o Senhor esteja abrindo as portas que precisam ser abertas, curando as enfermidades que precisam ser curadas, seja essa na alma, seja essa enfermidade espiritual, libertação de um familiar, em nome de Jesus. Nós te pedimos, ó Pai, que a tua igreja possa estar sempre viva, alegre e esperançosa em Deus que morreu, mas que venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia, através de Jesus Cristo, nos levando, ó Pai, para viver um patamar diferente nas nossas vidas em Cristo Jesus. Agora nós pedimos ao Senhor, estenda as suas mãos assim, que o Senhor esteja abençoando o teu povo. Pai, que a graça do Deus eterno esteja sobre a vida de cada família que está assistindo, ó Pai, esse culto. Pai, que o Espírito Santo esteja, Pai, controlando cada ação, cada movimento, cada atitude nossa durante essa semana. Que a mão poderosa do Senhor esteja sobre as nossas cabeças para nos abençoar e que nós possamos caminhar a largos passos em direção à vida eterna e pregando a Tua palavra, falando do amor de Jesus aqui na terra. Nós oramos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que a sua semana seja uma bênção, que você possa ter palavras de bênção para proferir sobre a vida daqueles e daquelas que hoje você tem no seu grupo de WhatsApp e sobre aqueles que você encontrar. Eu desafio você mais uma vez, envie algo pessoal, não no grupo, pessoal, para alguém que você ama, dizendo para ele: você é precioso, assim como Neemias restaurou os muros de Jerusalém, ele quer restaurar a sua vida. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida e uma ótima semana. Amém. Amém. Glória a Deus.